Fala aí pessoal, tudo bem? União Frederiquense, sem gerar nenhuma expectativa e não gerou absolutamente nada, acabou empatando com o Real pelo placar de 1-1 na Arena. Primeiro peço para que você se inscreva, deixe teu like, compartilhe este vídeo e a gente vai fazendo o canal crescer, apesar dos maus resultados dentro de campo e algo que vem acontecendo com frequência nessa temporada, mas é um assunto, ressalto e reforço mais uma vez, pós última rodada, porque o União não tem mais chance de classificação. O empate desta quarta-feira diante do Real, que uma equipe que vive dificuldades, que atravessou o estado para jogar contra o União Frederiquense, pernoitou em Palmeiras das Missões, veio de uma viagem desgastante até Frederico Westphalen por pouco, muito pouco. Não venceu o União Frederiquense jogando em casa, foi um detalhe que o Real não saiu com a vitória. E o que a gente analisa do time do União Frederiquense, de peças e o que o União Frederiquense tem de bom nesse time de 2025? Eu vou te dar pelo menos 3 fatores ou 3 atletas que eu considero que são a exceção daquilo que o União vem apresentando ao longo dessa temporada. A dupla de zaga, ou o trio de zaga, dá para dizer assim, o Everton zagueiro, o Jacone também zagueiro e o Jalisson. Meus amigos, que partida fez o Jalisson, hein? Na sobra dos 3 zagueiros, até porque a União não tem laterais, aí tem que improvisar uma pilha de zagueiros e um volante pelo lado direito, que é o João Marcos, e fez um partidaço, jogou de terno, jogou demais, mas foi, olha, uma andorinha sem verão, né? Foi triste. E o Everton Heleno. Esses 4 jogadores, talvez, e até a provocação foi feita pelo Lucas Faustino durante a transmissão da LA Complexo Luz e Alegria, que poucos jogadores se escapam nessa temporada de 2025, assunto que a gente vai debater, mas União, chegando à 12ª para a 13ª rodada, não tem absolutamente nada. Fica difícil a gente contextualizar, tentar arrumar pontos positivos, dizer que como foi dito também, e às vezes a gente precisa também se preservar um pouquinho para depois não virar piada, né? Que o grupo era extremamente qualificado e que na mão do Daniel, agora sim, e eu não contesto o Daniel, tanto o Daniel e o Rodrigo Bandeira. O Rodrigo Bandeira também ajudou a montar esse grupo, mas eu não coloco na conta dos dois. E também não coloco na conta dos jogadores não. Pela atuação do União, a gente vai analisar um pouquinho. O vídeo vai ser um pouquinho mais longo hoje, eu peço a atenção de vocês e a gente vai falar um pouco do União Frederiquense, que a gente viu do jogo, mas agora é a análise do time até essa 12ª rodada. Que não apresentou nada. É um absoluto nada que o União até o momento apresentou nessa temporada de 2025. Todo mundo sabe, a gente já tem um papo que a União poderia fechar as portas, informação que eu trouxe no ano passado, promoveu um grande debate, e nesse ano de 2025 a União formou um time da forma que dava, mas é um assunto, eu repito mais uma vez, que a gente vai esmiuçar depois da divisão de acesso, depois que tudo acabar, e União, a tendência é permanecer na Série A2, não por méritos próprios, mas por incompetência dos outros. Agradeço o senhor Sandro Becker, dono do Futebol Convida, porque senão a situação estaria muito mais difícil. O Real pode sair da parte de baixo se o Gaúcho não se ajudar. Isso pode acontecer se o Real vencer as 3 partidas que restam. Tem jogos difíceis, mas é muito improvável. Mas é mais por incompetência dos outros que o União não está sendo rebaixado esse ano. Isso é o ponto de número 1 que a gente precisa falar. O ponto de número 2, que é o absoluto nada, que a gente vai falar a partir de agora, mas com embasamento, com fatos, com análises, é a campanha por si só do União Frederiquense nessa temporada. Campanha fora de casa. E a tendência é que perca pro Aimoré fora de casa nesse final de semana, na antepenúltima rodada. O União tem 6,6% de aproveitamento em casa e pode baixar para a segunda pior campanha, porque a pior campanha fora de casa é do Gaúcho, tem 0%. Conseguiu ser pior que o União Frederiquense e pior que o Real, que possivelmente vai ser rebaixado, mas que faz um trabalho de base bem interessante e pensa a longo prazo. Ponto de número 2. Já
havia citado os que se salvam nessa lista. A gente não vai mencionar jogador por jogador porque seria injusto e eu não gosto particularmente como jornalista de expor jogadores e também de individualizar as situações. Eles estão lá porque foram colocados lá, então já fica o ponto de interrogação em que a gente vai debater mais adiante, não é para agora. Agora, terceira parte para a gente fechar e analisar o jogo. O União Frederiquense foi amassado nos primeiros minutos pelo Real. Foi um jogo aberto. Para quem gosta do futebol, do jogo aberto, marcação, supressão, saída de bola, ultrapassagem, etc. Muita luta, pouco futebol. Jogo divertidíssimo. Mas para quem trabalha mesmo na partida, é um jogo assim, ó, difícil de acompanhar como foram a maioria dos jogos do União Frederiquense. Talvez o jogo contra o Santa Cruz seja uma partida fora da rota. O segundo tempo contra o Esportivo também pode ser um ponto fora da rota, mas bem complicado. Difícil de analisar a União Frederiquense, União que foi quase batido no primeiro tempo, 3 oportunidades de gol clara, e o que joga esse Matias, centroavante da equipe do Real, hein? Olho nele. E o David também fez um partidaço, chamou atenção no primeiro tempo, o cruzamento que o Matias fez, quase que do banco de reservas do Vladimir Duarte, técnico da equipe do Real. O camisa número 2, o Ebert, matou no peito e mandou uma de chapa e fez grande defesa o Rafael Robalo. O União depois parou de sofrer, o técnico Daniel Franco fez trocas acertadas, colocou o Igor Silva, botou o Chicota no lugar do Murilo e também do Joãozinho abaixo, infelizmente, tem história no clube, mas não está se encontrando nesse ano e até acho que pela história deveria ser pego um pouco mais leve com ele, pela história que ele tem no União, criado no União, tem identificação com o clube, não tá legal esse ano, mas enfim, cada um tem sua opinião. E o União depois das trocas melhorou, tanto que marcou o gol, o Jonas Bruno fez um golaço, o cruzamento do Vitor Hugo, depois o bate-rebate dentro da área, o zagueiro Everton cabeceou para o lado, e aí chapou, o Jonas Bruno mandou para o fundo da rede. Alívio imediato depois da saída de bola. União Frederiquense ainda apresentando aqueles velhos problemas, acabou sofrendo gol de empate numa rara felicidade do David, que mandou um bangornaço, um senhor gol de fora da área, até bola defensável, e o Robalo não conseguiu encontrar a bola e o União empatou pelo placar de 1-1. Próximo adversário, o Aimoré fora de casa. Tendência, União não conseguir vencer. O Aimoré é o melhor time da competição, está de forma isolada na liderança da competição e o União tem 3 jogos difíceis. Fora de casa o Aimoré domingo 3 horas da tarde, depois próximo meio de semana contra o Inter de Santa Maria, também fora de casa em Santa Maria, e aí fecha a Série A2 contra o Gaúcho em Frederico Westphalen. Comenta, compartilha e a gente te pede desculpas pelo tamanho do vídeo, mas a gente precisa falar sobre União e hoje deixamos passar um dia da partida para poder analisar de forma um pouco mais fria o que acontece com o nosso União Frederiquense de futebol, né? Aquele abraço, até mais!